Parece que é Jesus andando sobre as águas. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ana Maria, boa noite, seja muito bem-vinda. Eu cumprimentei antes, porque eu nem tinha visto, eu estava passando o link aqui. Vamos só aguardar um pouquinho para a gente poder dar início aqui. Vai ser um tema bem legal. Farfala, Dona Lídia Mara, obrigado por estar aqui, vai ser ótimo. Por incrível que pareça, todas as lives eu fico assim um pouco ansioso antes. E hoje eu estou muito calmo, estou bem tranquilo. Como diz, quem é para vir assistir, né, vai estar aqui conosco. Eu sempre digo isso, a gente, querendo ou não, dar aquele friozinho na barriga, né, antes da gente iniciar. Mas a gente tem que ir aprendendo, vai ficando tranquilo. E como diz, a gente sabe, né, a nossa identidade. Então a nossa identidade é tranquila, né, Lídia? É calma. Bora lá, esperar só mais um minutinho. E aí a gente inicia. Aí a gente vai ouvindo aqui uma música que vai trazendo paz no coração, tranquilidade. E aí a gente entra no clima com facilidade. Mas bora lá, sereno, isso. Tem que ser sempre assim. Cara, a ansiedade... Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a ansiedade atrapalha a vida da gente em tudo. Deixa eu pausar essa música aqui. Bora lá então, vamos começar aqui, aí quem for chegando vai pegando. Beleza. Ó, a Ana Maria tá aqui, pelo que eu vi, teve alguém que entrou e saiu. A Lídia participou aqui com a gente, né, da 9ª turma, se Deus quiser vai participar da 10ª aí também. Nós estamos num crescimento fantástico. Eu fico muito feliz, né, Lídia, por você. Eu percebo a evolução e uma coisa que eu falo sempre... para os alunos, quem faz acompanhamento comigo, que o processo ele é uma construção. Eu estava conversando agora há pouco com uma paciente minha que ela teve comigo em abril de 2023. E aí ela deu uma sumida, ganhou 10 quilos aí. Ou seja, uma média de 5 quilos em 2 anos. Boa noite, Renata, seja muito bem-vinda, tá? E é muito comum, tá? Isso é uma média, inclusive, do brasileiro, tá? Ganhar 5 quilinhos aí em um ano. Isso aí é uma média já. E normalmente, quando isso acontece, é porque você acabou não colocando a prioridade, foi desleixando ou deixando outras atividades tomar, né, conta, tomar o lugar. E aí você vai percebendo isso aí, resposta no corpo, né? Então vai trazendo aquele desconforto, aquele cansaço, aquela fadiga, aquele ganho de peso. E a ansiedade, ela não vai sumir, não. Vocês me desculpem por eu estar um pouquinho rouco. A gripe me pegou essa semana. Ontem até eu fui treinar, estava cansado. Hoje eu consegui fazer um funcional legal e já estou bem melhor. Mas ontem estava terrível. E aí o que acontece? Você vai ganhando esses quilinhos aí. Se você não ficar atento, em 5 anos aí, imagina 5 quilos por ano, são 25 quilos a mais. E às vezes a gente acha que não, mas é de fato. A mesma coisa acontece também, porém, com recém-casados, tá? Tem pesquisas que dizem isso, principalmente no primeiro ano de casamento. Normalmente a mulher ganha ali entre 5 até 10 quilos e o homem, uma média também entre 3 a 5 quilos. O homem ganha um pouco menos, nosso metabolismo é um pouco mais elevado, às vezes a gente tem um gasto maior de energia e por aí vai. Então são pontos assim diferentes, mas que se você não ficar atento, você acaba, com o passar do tempo, aumentando esse peso aí, e isso vai trazer prejuízo para você
É sério isso aí, viu, Lídia? E a gente acha que não, e é mais comum do que você imagina, tá? E aí é o detalhe, mas aí uma coisa que eu estava explicando, era um casal, tá? Aí eu até explicando pro rapaz, ele falando, né, que trabalha numa escola, e ele é diretor em tempo integral. Elis, seja bem-vinda, Kênia, né? Não sei se é Elis, se é Kênia, mas seja bem-vindo. E aí trabalha em tempo integral e isso tem ocupado muito o tempo dele ali, o espaço, e ele está ficando ansioso. E vocês vão entender daqui a pouco por que o ganho de peso ele vem. Então o que acontece? Nós temos uma sequência que nós devemos segui-la, tá? Se eu fosse você, eu até anotava isso aí. Essa sequência, quando você segue ela, você vai desenvolver de uma maneira bem fácil tudo que você for fazer na vida. Eu falo isso porque antigamente eu fazia a sequência invertida, e é o que a maioria das pessoas hoje fazem. Então, o que acontece? Nós temos uma sequência, que inclusive essa sequência não fui eu quem inventou. Essa sequência eu ouvi um dia do Joel J. Tá? Quem está dentro de Mente Corpo Leve, dentro da mentoria, sabe que é um dos mentores que a gente trabalha bastante, inclusive tem podcast que a gente sugere as pessoas assistirem, e é um cara de resultados excepcionais. Então a gente vai compreender dentro de Mente Corpo Leve que a gente começa a galgar os nossos resultados modelando pessoas que têm sucesso. Então isso é um padrão que nós devemos começar a colocar em nós para a gente alcançar resultados melhores. E ele diz o seguinte, a sequência é bem simples. Primeiro Deus, segundo você, terceiro sua família, por último seu trabalho. A grande maioria das pessoas, inclusive eu já fui uma dessas pessoas, nós colocamos o trabalho em primeiro lugar. Aí se tiver um tempinho a família entra em segundo lugar, depois entra você, se você tiver tempo você treina, você come, por aí vai, e se tiver um tempinho você vai numa igreja, entendeu? Então Deus acaba ficando por último. Então, ou seja, você acaba invertendo todo o processo e aí você não compreende porque tem coisas na sua vida que não estão gerando resultado. Você não consegue compreender com clareza porque que você está passando por tantos desafios. Quando você começa a usar a sequência certa, você vai inclusive perceber, isso é notório, o quão você se torna mais capacitado, inclusive no seu trabalho. Boa noite, Nis, seja muito bem-vinda, tá? E aí o detalhe, você começa a desenvolver numa velocidade muito mais rápida. Seja bem-vinda, Cleide, boa noite, obrigada, Ailton, todos sejam muito bem-vindos. Pessoal, quem for chegando aí, e até quem já está aqui, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo, ó, envia aí para mais 10 pessoas. Não, para 7, tá ótimo. 7 é o número da perfeição. 7 dias Deus criou o mundo, são 7 cores o arco-íris, são 7 as notas musicais e por aí vai, tá? Então 7 é o número da perfeição. Então, detalhe, quando você começa a seguir a sequência certa, o seu trabalho ele vai se desenvolver de uma maneira muito mais facilitada. Você vai começar a ser mais produtivo, você vai começar a ter mais resultados dentro daquilo que realmente você gostaria de alcançar. Então, é igual eu falo, né? Quando a gente fala Deus, não é você virar um religioso de morar dentro de uma igreja, tá? Mas você precisa desse momento de intimidade com Deus ali para você ouvir a voz de Deus. As pessoas não entendem assim, mas como ouve a voz de Deus? Deus fala com a gente o tempo todo. Muitas das vezes, porque a gente está ligado... Fala, Kelvin, seja muito bem-vindo, garoto. Participou de Mente Corpo Leve, vai participar de novo, se Deus quiser. Então, o que acontece? Quando a gente começa a ter uma intimidade a mais com Deus, Deus vai falando com a gente. E quando Deus fala com a gente, Ele vai dando direcionamento na nossa vida. E às vezes nós, seres humanos mortais, nós não entendemos como é que isso acontece. Mas por quê? Porque a gente está ligado simplesmente na parte física, na parte carnal, vamos assim dizer, e a gente vai esquecendo de ouvir a voz de Deus que existe dentro de cada um de nós. Dentro de Mente Corpo Leve, a gente, inclusive na primeira aula, a gente fala sobre ativando sua verdadeira identidade. A gente começa a compreender o que isso significa e como é que a gente ativa verdadeiramente Deus dentro da gente para a gente começar a ter uma vida mais leve,
para a gente começar a ter resultados mais satisfatórios na vida e para a gente ser direcionado. A pior coisa do mundo é quando você quer fazer uma coisa e você não sabe para onde ir, tá? Isso acontece diariamente. Às vezes no seu trabalho você precisa fazer uma coisa aí e você não tem nem noção para onde ir. Ou seja, se tiver alguém para poder te orientar, vai ser muito mais fácil. E é assim que a gente precisa desenvolver a nossa espiritualidade para a gente poder começar a ouvir mais a Deus e para a gente ser direcionado em algumas situações da vida. E quando isso começa a acontecer, a gente começa a fazer coisas, como diz, aos olhos humanos, muitas das vezes parece loucura, mas aos olhos de Deus é o direcionamento. E aí as coisas começam a acontecer na sua vida de uma maneira um pouco mais surpreendente e você fica, caraca, é isso mesmo. E aí a gente começa a ter esse entendimento, tá? Então, quando a gente começa a ter esse nível de intimidade, e intimidade com Deus, nem era isso que eu ia falar, mas como diz, Deus está direcionando. Mas assim, quando a gente começa a ter esse nível de intimidade, a gente começa a ser direcionado, a gente consegue, de uma maneira mais suave, viver aquilo e o propósito, inclusive, que Deus tem para cada um de nós. Detalhe, gente, como é que você vai aumentar a sua intimidade com Deus? Tem coisas muito simples que dá para você fazer aí, que não exigem muito tempo, mas que você consegue realmente melhorar isso aí. Primeira coisa que a gente sempre sugere, né, é fazer leitura da palavra, que é a Bíblia mesmo, independente de que crença que você tenha. Segunda coisa, ouvir pessoas que falam sobre a palavra, né, porque o ouvir a palavra aumenta a nossa fé. E a nossa fé, ela é acreditar sem duvidar em coisas que virão. Então, ou seja, tem muita coisa interessante. E quando você vai para a neurociência, por exemplo, você começa a compreender o quão a fé está ligado à ciência. E por incrível que pareça, a ciência já está começando a explicar a existência de Deus. Então isso é fenomenal, isso é fantástico. Então, ouvir a palavra, igual a gente estava iniciando aqui antes, né, eu estava ouvindo aqui um louvor para me trazer paz de espírito, me trazer tranquilidade, serenidade, para a gente poder conseguir transmitir isso aí de uma maneira mais fácil. A gente precisa entender que a gente é instrumento de Deus nessa terra, então simplesmente a gente deixar. Segunda coisa, né, depois daquela sequência que eu falei, é você. Então, como é que você, não se cuidando, você vai conseguir trabalhar e você vai cuidar da sua família? Então, quando a gente fala você precisa, sim, começar a ter mais atenção, né, para a sua prática regular de exercícios. Você precisa começar a ter atenção para aquilo que você come. Você precisa ter atenção para o seu intelecto, para a sua mentalidade, como é que você está hoje, como é que são os níveis de consciência, de percepção do mundo, porque se eu tenho muitas das vezes um inconsciente que está voltado mais para um lado negativista, a minha percepção de mundo, ela muda. E aí o detalhe, aquilo que eu tenho percepção, aquilo cria a minha realidade. Então, quando eu compreendo isso vai ser algo mais facilitador na tomada de decisões. E quando você começa a tomar decisões assertivas, seus resultados eles vão começar a aparecer mais rápidos. Então, segunda coisa, depois de Deus, sou eu. Então eu preciso me alimentar melhor, eu preciso praticar exercício, eu preciso ter um momento de tranquilidade, eu preciso às vezes meditar, eu preciso cuidar de mim. E depois dessa situação, você vai cuidar dos seus, que é o quê? A sua família, teu esposo, tua esposa, teus filhos, tá? Quando a gente fala, inclusive, cuidar, não é cuidar da vida dos outros, não. Porque às vezes seu filho é casado, sua filha é casada, você está querendo cuidar da vida dele, deixa ele se virar. Ele agora tem a família dele. Agora, enquanto teus filhos estiverem em tua casa, aí é responsabilidade sua. É responsabilidade de instrução, nós como pais fazermos isso. Então, eu preciso ter Deus, eu preciso cuidar de mim para eu poder cuidar dos meus, da minha família. E por último, o trabalho. Então, ou seja, tem pessoas que deixam as coisas principais em segundo plano. Se você deixa o que é principal em segundo plano, é impossível você viver aquilo que você deseja. Então, o trabalho ele não pode vir na frente da tua família, o trabalho ele não pode vir na frente de você. Tem gente que trabalha, e inclusive uma desculpa muito comum que eu ouço dentro de consultório é: eu não tenho tempo para treinar.
eu não tenho tempo para comer, eu não tenho tempo para aquilo ou para aquilo outro. Então, isso é mais comum do que você imagina. Então, o que a gente tem que começar a perceber? Que a gente precisa inverter isso aí. Gente, se você estiver em paz, tranquilo, em unidade com Deus, Deus te dando direcionamento, você vai conseguir produzir, inclusive, muito mais. Seu trabalho ele vai ter uma produção muito maior. Esse ano, eu comecei a ter um nível de produção que até eu, às vezes, fico admirado comigo. Ah, Ronaldo, você é metido. Não, cara, eu não estou falando isso para me engrandecer, não. Mas é porque agora eu estou colocando, quer dizer, eu já vinha colocando, é que agora eu estou dando mais prioridade ainda a essa sequência. Se você prioriza Deus, você, sua família e, por último, o trabalho, você vai acelerar resultados. E aí começa a dar certo. E o mais massa, tem gente que não acredita nisso e continua a vida e está tudo bem. É que o detalhe, quando a pessoa começa a inverter isso, começa a ter esse nível de consciência, as coisas vão começar a acontecer para você. Por que muitas das vezes, principalmente dentro do emagrecimento, a pessoa começa ali a buscar, né? Ah, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo legal, eu quero ter uma estética massa. Aí ela começa e ela se perde no meio do caminho. Essa live hoje a gente vai falar muito sobre isso, tá? O que a gente tem que compreender com clareza? 85% das minhas ações, elas são de maneira inconsciente. Então, tudo que eu faço é automatizado. Então, a gente não precisa pensar muito para poder fazer determinadas coisas. E se fosse o seu cérebro fosse pensar em tudo que você fosse fazer o tempo todo, seria muito desgastante. Você sabia que 35% da sua energia física o teu cérebro consome? Olha o quanto que o nosso cérebro gasta energia. Imagine só se ele tivesse que pensar em tudo que você vai fazer o tempo todo. Esse gasto de energia seria muito maior e você se sente muito mais cansado. Quando você trabalha muito aí, às vezes o teu chefe, teu patrão está exigindo algo de você, ou você colocou uma pressão muito forte dentro de você, de que precisa fazer algo, fazer não sei o que, você se sente cansado mentalmente. E aí o detalhe minhas ações inconscientes, que depende daquilo que eu tenho guardado aqui dentro, vai moldar todo o meu comportamento, meus sentimentos, minhas emoções, e aí o resultado que eu vou viver. É muito comum as pessoas iniciarem um processo dizendo: eu quero emagrecer, eu quero mudar de vida, eu quero me transformar. É que aí elas vão 2 semanas, volta a estaca zero. E aí você pergunta, mas por quê? É porque o teu inconsciente ele carrega uma crença, muitas das vezes, de incapacidade, de não merecimento, de que não é para você. E você, cada vez que você desiste, você acaba reforçando essa crença. Tá? Vamos só compreender uma coisa: quanto mais eu repito uma informação, eu vou consolidando esse hábito. Inclusive, fracassar é um hábito. Tem gente que tem hábito de fracassar. Olha só, é que isso é inconsciente. Como assim hábito, Ronaldo? É porque ele foi consolidando tantas vezes no teu inconsciente que ele não dá conta, que ele não é capaz, que não é para ele, que o inconsciente acredita, inclusive até as células do seu corpo acreditam nesse poder de incapacidade. Então as nossas células, elas carregam o nosso DNA e ela tem um registro de tudo. O ambiente que a gente está inserido, nossas células vão registrar tudo isso aí. Não sei se você sabe, mas normalmente 15% apenas da genética é manifesta. O resto é o ambiente que molda o comportamento genético. Então, ou seja, é o que eu falo sempre, né? É impossível um peixe ser saudável em um rio poluído. O que isso quer dizer? O ambiente que ele está inserido vai influenciar diretamente no resultado físico. Então, uma coisa, salva a live, ok. A gente sempre tenta salvar, viu, Lídia? Só uma vez que deu errado aqui, que o Instagram travou tudo, mas a gente sempre deixa salva para poder, depois, quem quiser assistir. E quem for chegando aí por último, pega o aviãozinho, manda para 7 pessoas. Então é o seguinte, pessoal. Então,
O rio é o ambiente que a gente está inserido. E eu preciso entender que todo ambiente, ele molda o meu inconsciente, inclusive. Olha só, o teu inconsciente ele é moldado pelos 5 sentidos. Visão, o paladar, o olfato, a audição, o tato. Então, tudo que você tem de percepção física pelos seus 5 sentidos, você vai sentir em você e você vai incorporar isso no teu inconsciente. Quando você, lá na tua primeira infância, do 0 aos 7 anos, você foi criado num ambiente, muitas das vezes, agressivo, um ambiente onde os pais falavam alto, onde existia bebidas, prostituição, abusos, você foi registrando isso no teu inconsciente. E detalhe, muitas das vezes o teu inconsciente ele não vai mostrar para você onde é que estão isso aí por ser um mecanismo de defesa. Principalmente quando eu vivi ou passei por algo muito traumático. Então, dependendo, sei lá, sofri um abuso sexual, dependendo da tua idade, às vezes, o teu inconsciente faz você esquecer aquilo ali para você não sofrer tanto. Ou você carrega, por exemplo, essa situação para a vida adulta e aí você começa a ter resistências de interrelacionamento. Então, às vezes você tem um namorado, uma namorada aí e rapidinho acaba, não é para você. Quando está perto de assumir algo sério, teu inconsciente começa a te defender e algo acontece e isso vai finalizar. E aí você se pergunta, por que eu não consigo ter um relacionamento sério? Por quê? Aí você vai voltando nesse inconsciente, no tempo, você vai perceber lá no teu inconsciente que existem traumas. E o detalhe, todos nós, viu gente? Todos nós já sentimos todas as emoções em nós e todos nós carregamos, de uma certa maneira, emoções não tratadas. E essas emoções não tratadas, elas se tornam feridas emocionais. E essas feridas emocionais, elas interferem diretamente na minha geração de sentimento e na minha percepção de mundo. E a minha percepção de mundo faz com que inconscientemente eu tenha determinados comportamentos. E esses comportamentos, em sua grande maioria, eles vão nos sabotar. Quando a pessoa ela faz 2 semanas, 2 meses, tem gente que até vai um pouco mais. Ela consegue ir, por exemplo, 2 meses, perfeito no consultório, conseguiu emagrecer aí 6 a 8 quilos, e aí ela depois se sabota. O que acontece? O inconsciente, ele está dizendo assim, você sempre fracassou. Como é que você está tentando fazer algo diferente? Isso aqui não é você. E aí, automaticamente, ele vai começar a arrumar justificativas e pensamentos validativos para poder fazer você voltar na estaca zero. O teu inconsciente, muitas das vezes, ele vai acreditar que ser fracassado é o seu natural. E quando você começa e você se propõe a algo novo, a tua mente ela começa a entrar num nível de sofrimento. E o sofrimento ele é antagônico ao prazer. E o nosso inconsciente ele busca primeiro prazer imediato e segundo não sofrer. Se eu estou iniciando algo novo e eu começo a me desenvolver ali, o meu inconsciente começa a acreditar que ele está entrando em agonia, em sofrimento, e ele vai tentar arrumar um pensamento validativo para poder fazer você desistir. Então, como diz, um churrasco de final de semana, de aniversário, é uma justificativa muito válida para voltar ao velho padrão comportamental. E aí a pessoa volta ao velho padrão comportamental e automaticamente isso vem também no teu inconsciente dizendo, isso não é para mim. Eu falhei mais uma vez. E esse tipo de pensamento reforça a crença que você está carregando. E isso, gente, acontece com todos nós. Por isso que é vigiar e orar, e na palavra diz, primeiro a gente vigia, depois a gente ora. O que é o vigiar?
é começar a fazer perguntas: por que que isso está vindo na minha mente? Por que que esse tipo de pensamento ele está me incomodando? Por que que esse pensamento ele está me perturbando e por que que ele está tentando fazer desistir novamente? Muitas das vezes você vai chegar na conclusão e perceber, e tem coisas que teu inconsciente não vai revelar a você. Aí o detalhe é o seguinte: quando você começa a pegar esse nível de entendimento, você começa a ter consciência do que está acontecendo. E quando você toma consciência, você começa a observar com mais atenção o que está à sua volta e as suas decisões elas começam a se tornar mais assertivas. É que o detalhe por isso que hoje eu até gravei nos meus stories o seguinte: mente, corpo leve não é para todo mundo, tá? Tem que ser para quem quer dar um passo de transformação real na vida e compreender que tem um alvo e tem um caminho a ser percorrido. Não existe fórmula mágica. Eu viro e mexe, as pessoas vêm com essa historinha de enzima, de Ozempic, de Victoza, de Mounjaro, e vem acreditando que isso vai trazer solução, bariátrica e por aí vai. Estou falando que sou contra não. Estou falando que isso não resolve se o que está dentro do teu inconsciente, o que tem dentro da tua mentalidade, não alinhar com aquilo que você está falando. E isso tudo é um processo de construção e reconstrução. Muitas das vezes você vai ter que jogar no chão todas as suas crenças para você começar a buscar novos entendimentos para que você comece a viver de fato aquilo que você está falando. Então o detalhe é o seguinte: como é que a gente faz isso? Existem técnicas, né, que a gente sabe que de reconstrução do nosso inconsciente. Se eu sei que 85% das minhas ações são inconscientes, eu preciso reconstruir o inconsciente, porque não adianta eu ficar lutando 5% do meu consciente, 10% é subconsciente. Então, ou seja, eu ficar lutando aqui vai ser um desgaste muito grande, eu vou perder para o meu inconsciente. Vai chegar um momento que alguma situação, algum gatilho vai tomar posse, vamos dizer assim, né, de mim, e eu vou ter um comportamento automatizado. Quantos de vocês aqui, às vezes, isso acontece muito com quem é casado, tá? E tem uma experiência já há um longo tempo. Seu marido ou sua esposa tem um determinado comportamento aí. E aí você fala: eu sei até o que ele vai fazer. Eu sei até o que ela vai fazer. Ou seja, você já sabe o final do comportamento, porque aquilo é um padrão. E todo padrão, ele repete um caminho. Então, quando a gente começa a entender o nosso padrão inconsciente, a gente começa a modificar esses caminhos. E muitas das vezes a gente vai ter que reconstruir total. Não tem como, tá? Reformar uma casa dá muito mais trabalho do que começar do zero. Reformular o nosso inconsciente dá muito mais trabalho do que começar do zero com uma criancinha de 0 anos. Imagine você, uma criança aí de 0 anos, vivendo no ambiente certo, com as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, de desenvolvimento. Ela vai aprendendo isso. Nós, muitas das vezes, eu falo isso porque a gente veio de um ambiente mais tóxico, tá? Não estou falando que é ambiente ruim, mas é um ambiente negativista, é um ambiente que tudo é difícil, que tudo é complicado, e que a vida é assim, e que dinheiro não dá em árvore, e que dinheiro não é capim, e que é difícil ganhar dinheiro, e que é difícil emagrecer, e que é difícil... Tudo é difícil. Eu falo isso porque a minha parentela toda tem esse tipo de crença. E o que eu trouxe para a minha vida adulta? Crenças limitantes de que tudo é complicado, tudo é difícil. Uma coisa aqui que eu acho importante, até se você já entender isso aqui, compreender, você vai começar a ter uma observação mais fácil aí na sua vida e você vai começar a ter já umas decisões mais assertivas. Detalhe: nós somos seres binomiais. Tá? Até o código 0 e 1, só isso. O que isso quer dizer? Seres binomiais quando eu tomo uma decisão, automaticamente eu excluo outra. E quando eu tomo a outra decisão, eu matei essa aqui. Como assim, Ronaldo? Explica melhor. Detalhe: eu sou mago. Primeiro,
Essa palavra eu sou é de identidade. Nós vamos aprender a fazer isso dentro de mente corpo leve. Então eu trago isso para minha identidade. Se eu sou magro, automaticamente eu estou matando de tabela a obesidade. Tá? Vamos entender isso. Eu sou praticante de exercício físico. Automaticamente eu estou matando o sedentarismo. É que se eu falo eu sou obeso, automaticamente eu estou matando o padrão magro. Se eu sou sedentário, automaticamente eu estou matando o padrão de fazer exercícios. Se eu sou casado, automaticamente estou matando a minha vida de solteiro. Se eu sou solteiro, estou automaticamente matando a minha vida de casado. Tudo na vida, você simplesmente tem duas opções. Por isso que na palavra diz, você não pode servir a dois senhores. Não tem como. Ou você vai servir um, ou você vai servir ao outro. Uau, é só isso? É só isso. Aí cabe nós fazermos as decisões. Aqui entra o livre-arbítrio. É que quando eu tenho esse nível de consciência, fica mais fácil eu tomar as decisões assertivas. Quando eu simplesmente não tenho esse nível de consciência, eu vou repetir padrões automatizados no meu inconsciente. Então, quando eu decido algo, automaticamente eu eliminei. Se eu decidir mudar a minha mentalidade, eu vou matar a minha ignorância. Não, Ronaldo, eu acho que isso aí não é pra mim, não. Ok, tá tudo certo. Você tá matando a sabedoria, você tá matando a sua maturidade. Então, uma tomada de decisão, ela não custa muito, mas ela custa tudo. Isso é sensacional. Quer dizer que você vai fazer decisões assertivas sempre? Não. Mas sabe essa vozinha que eu falei aqui de Deus que a gente tem dentro de nós? Quando você começa a tomar decisões erradas, isso vai começar a te incomodar. Isso aí, quando você vai para a questão de nível da espiritualidade, significa que é o Espírito Santo te incomodando. Por quê? Porque agora ele está te dando clareza. Toda vez que a gente tem clareza, a gente tem entendimento, tem coisas que você vai fazer que você fala, caraca, não era para eu fazer isso aqui. Caramba, eu tinha que ter tomado aquela decisão. E aí o detalhe é, por isso que muitas das vezes você vai tomar decisões que aos olhos dos outros parecem loucura. Eu sempre digo isso, que quando eu comecei o meu processo aqui de renovação de mentalidade, tem 3 anos e meio, eu comecei a tomar decisões que aos olhos dos outros parecem loucura. É que o detalhe é, eu decidi que eu vou viver de uma maneira diferente. Eu decidi que vou ter maturidade, que eu vou ter sabedoria, que eu quero andar com pessoas melhores do que eu. Então, isso são decisões. É que aí o detalhe, quando você toma uma decisão dessa, principalmente a sua parentela e as pessoas mais próximas, elas vão começar a te fazer pequenas acusações, inclusive para te fazer desistir do processo. Isso é muito mais comum do que você imagina. Pega aí o exemplo do consultório. A pessoa fala para o outro, eu estou fazendo dieta. Ai, não, larga de ser bobo, é só hoje. É só esse churrasquinho aqui. O que tem? Você tomar uma cervejinha? O que tem? É só um doce. É só no meu aniversário. As pessoas à sua volta, elas te trouxeram até aqui. Entende? Então, ou seja, tudo que você é hoje é porque as pessoas e o ambiente que você estava inserido te trouxe até aqui. Se você quer resultado diferente, se você tomar uma decisão diferente, essas pessoas, elas, infelizmente, a grande maioria não vai caber mais no seu círculo social. Isso para muita gente é um desafio. Por quê? Porque você vai ter que desapegar, você vai ter que, às vezes, abdicar de relações que você construiu. Gente, eu tinha um amigo desde 2007. Quer dizer, ele é meu amigo até hoje, porque se encontrar comigo, a gente vai sentar, a gente vai conversar, vai rir. Desde 2007. E aí foi quando eu comecei esse processo ali em 2022. Meus pensamentos começaram a mudar, minha forma de enxergar muita coisa começou a mudar.
Ele era um cara, por exemplo, que vivia se queixando da esposa. E eu falei, cara, isso não pode mais existir. E como o meu pensamento era igual ao dele, ele começava a queixar da esposa dele, um exemplo, e eu começava a queixar da minha. E aí você vai remoendo aquilo e você vai fortalecendo uma crença de que casamento, inclusive, não é tão bom como se pregaram para você. Esse é só um exemplo, tá, gente? E aí eu comecei a entender, enxergar de uma maneira diferente. E eu falei, cara, não é assim. É que aí a sua forma de enxergar a vida, de você pensar, já não bate com aquela pessoa, com aquele entendimento. E aí o que acontece? Automaticamente vai havendo um distanciamento. E aí você fala, cara, que bom. Por quê? Porque eu só vim até aqui porque eu estava andando com esse tipo de determinado de pessoas. E agora, se eu desejo viver algo maior e melhor, eu preciso também mudar o meu ambiente. E se eu decidir fazer um novo trajeto, um novo caminho, eu preciso de pessoas que me deem apoio nesse caminho, que saibam mais do que eu, que já passaram pelo processo, para eu não me perder no meio do caminho. Lembra que o inconsciente, se ele é negativo, ele vai arrumar uma justificativa de fazer você abandonar. Quantas vezes no meio do processo que hoje eu vivo, eu já pensei em desistir, abandonar de tudo. Falei, cara, eu vou voltar, minha vida parece que era melhor. É que o detalhe, o novo, quando a gente começa a fazer, o inconsciente inclusive diz isso pra gente, fala, cara, isso não é pra você, tá muito complicado, tá muito difícil. E inconscientemente, isso também é uma crença que a gente tem, o novo ele traz estranheza e muitas das vezes te dá medo. E o medo é emocional, ele não é aquele medo físico, né? Eu vou cair aqui de uma altura de 20 metros. Isso é fisiológico, isso é interessante desse tipo de medo. Mas o medo emocional, cara, mas parece que tá tão complicado, isso não der certo. Não sei se você sabe também, 80% daquilo que você acredita não vai acontecer. Então, ou seja, é o teu inconsciente te sabotando o tempo todo. E isso é importante a gente ter clareza, por quê? Porque isso tem paralisado você. Isso tem paralisado a sua evolução. E aí o detalhe, isso cada dia mais a gente vai tendo esse tipo de compreensão, vai tendo clareza, e tem hora que você começa a ver as coisas de uma maneira bem mais simplista. Eu comentei até com os alunos, foi na última aula agora, terça-feira, que a minha esposa chegou aqui em casa, né? Na hora que ela entrou o carro na garagem, eu olhei e falei, cara, tá arranhado aqui, o que foi? Ele falou assim, o senhor bateu em mim. Eu falei assim, mas como assim? Aí ela me explicou, né? E eu falei, tá tudo certo. Ou seja, antigamente eu ia ficar chateado, ia ficar triste, ia ficar revoltado, ia querer saber por que esse maluco tá dirigindo e não sei o que, vai ter que pagar e pá, tudo. E isso era o meu inconsciente negativo. Ou seja, eu ia passar o dia inteiro vivenciando esse sentimento negativo em mim. Aí esse sentimento ele molda todas as minhas ações do dia, porque eu não sei se você sabe, quando a gente está em sofrimento, o corpo busca prazer imediato. Como é que ele busca isso? No açúcar, na bebida, no jogo, na procrastinação, cara. Você sabia que o ato de procrastinar libera dopamina? Te faz, como diz, você não fazer nada é prazeroso. Olha só. E muitas das vezes fala assim, cara, eu sei que eu preciso fazer aquilo. Mas, não, preguiça. Um dos meus sabotadores, quando eu me pego, é a procrastinação. Quando eu estou com a energia baixa, ou tem algo que está me incomodando e eu não identifiquei, a procrastinação para mim é algo que me atrapalha. Então, ou seja, depois eu faço. Não, só amanhã eu dou um jeito de resolver isso. Isso é ruim. É que o detalhe é, quando você identifica isso também é mais fácil de você sair dessa procrastinação, tá? E nós todos temos sabotadores. Todos nós vamos cair em algum momento do dia. É que o detalhe, antigamente o que prevalecia, que era aquele ambiente inconsciente, aquele padrão inconsciente, hoje já é um padrão, vamos dizer assim, o inconsciente que dominava 80%, ele caiu ali para 30%, e o meu novo inconsciente hoje determina novas ações, pensamentos e atitudes que dominam mais o meu dia. Então eu vejo a vida
de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais leve. Eu vejo meu treino de uma maneira tranquila, que é algo que eu preciso fazer. Eu vejo minha alimentação de uma forma mais fácil. Então, ou seja, eu sei que eu preciso comer bem, porque eu preciso cuidar de mim. Depois de Deus sou eu, então eu preciso disso. E aí você começa a enxergar isso. Aí, ou seja, ela colocou o carro na garagem e falei, tá tudo certo, né? Fazer o quê? Então, ou seja, você não tem mais aquele padrão que você tinha antigamente. E aí, antigamente, isso não acontecia, como eu disse, acontecesse, eu não ficava só com isso naquele momento, não. Eu carregava isso por dias. Até, igual eu falo, na hora que você bate o olho ali, você lembra de novo, fala que droga, que raiva desse senhor que fez isso, sabe? Então, ou seja, é um gatilho, inclusive, porque você viu, ligou, acionou aqui e acionou uma raiva, acionou uma revolta, acionou alguma coisa. E esse inconsciente, para ele ser renovado, você precisa começar a observar, vigiar, e você precisa começar a declarar. Declarar é quem eu sou, né? Como é a minha nova forma de ser. Porque aquilo que eu penso, aquilo eu me torno. Então, se eu tenho no meu inconsciente fracasso, me tornarei e terei comportamentos de pessoa fracassada. Se eu tenho no meu inconsciente que eu sou uma pessoa vencedora, eu sou uma pessoa de sucesso, isso vai me tornar essa pessoa também. Então, uma coisa que a gente fala muito dentro de Mente Corpo Leve é exatamente isso. É começar a ter pensamentos de uma maneira positivista. Por exemplo, a Andrea não está aqui nessa live, mas ela já emagreceu praticamente 40 quilos. A Lídia também, que está aqui, ela agora está já fazendo exercícios físicos, está alcançando resultados. Então, o que eu quero dizer? É possível. E a gente pode fazer isso de uma maneira mais fácil. Agora, sem orientação, simplesmente fazer de maneira desperceptiva, sem ter atenção, não querer mudar, isso não vai te levar a lugar nenhum. Quando você decide, cara, eu vou fazer acontecer, custe o que custar, você tem um alvo, um direcionamento. Se você tem esse direcionamento, você vai, se tiver com as pessoas certas, é de fato que você vai vivenciar isso. E dentro de Mente Corpo Leve, a gente tem resultados satisfatórios de uma maneira fácil. E olha que a gente não trabalha com dieta, com o que você tem que comer, tudo certinho, não. A gente vai dando orientações qualitativas. E aí acontece resultados de 3, 4, 5, 6 quilos em 21 dias, como já aconteceu. Então isso é muito possível. Aí você começa a ver casamentos sendo restaurados, você vê pessoas trocando de emprego, você vê pessoas que carregam algum tipo de trauma superando aquilo ali. Aí você fala,